Sabe aquele filme que fica com a gente, que marca pra valer? O que será que faz ele se tornar um ícone? Algo que atravessa gerações. A gente logo pensa em grandes batalhas, né? Conflitos enormes. Mas hoje vamos explorar um poder um pouco diferente do cinema. Um poder mais silencioso e talvez até mais profundo. Então, vamos lá. O que faz um filme durar para sempre? Parece uma pergunta simples, mas a resposta pode ser bem surpreendente. Será que a força de uma obra de arte está no espetáculo, na destruição, ou será que está em outra coisa completamente diferente? Pois é, no fundo, o que fica de verdade são as histórias sobre humanidade. O impacto de um filme, aquele que dura, geralmente vem da emoção, da imaginação, da conexão que ele cria com a gente. São as histórias que conversam com a nossa própria vida, sabe? E para isso não precisa de um tiro sequer. E olha só essa lista que a gente separou. Tem de tudo aqui. De Chaplin a Pixar, passando pela magia do estúdio Ghibli, filmes que se tornaram verdadeiros ícones. Mas o que será que conecta todos eles? É justamente isso. Todos passam mensagens poderosíssimas sem precisar de violência. Eles provam que a sensibilidade, olha, ela pode ser revolucionária. Para começar nossa análise, vamos dar uma olhada no primeiro grupo. São aqueles filmes que agem como um espelho mesmo, sabe? Que fazem a gente olhar para a nossa própria sociedade e questionar o mundo em que a gente vive. Mas, afinal, o que é essa tal de crítica social no cinema? Bom, é basicamente quando um filme deixa de ser só entretenimento e vira uma ferramenta para a gente pensar. Ele usa a ficção para jogar uma luz em cima de verdades bem reais sobre o nosso dia a dia. E essa comparação aqui é sensacional. Pensa bem, lá em 1936, o Chaplin, com toda aquela genialidade dele, mostra o operário sendo literalmente engolido pela máquina. É uma imagem forte, né? Aí, a gente pula mais de 60 anos e o Show de Truman chega prevendo, de um jeito assustadoramente preciso, a nossa ansiedade com privacidade na era da internet. São métodos totalmente diferentes, mas o espírito crítico é o mesmo. E falando em genialidade, olha só essa animação. A Viagem de Chihiro é um exemplo perfeito. O filme não tem um vilão clássico, a crítica ao consumismo é poética. Ela tá ali na simbologia de um mundo espiritual onde a ganância transforma as pessoas em porcos. É uma mensagem muito, muito forte, entregue com uma beleza que, nossa, deixa a gente de queixo caído. Ok, saindo um pouco da crítica social mais ampla, vamos agora para um outro tipo de história. A gente vai mudar o foco do coletivo para o individual. Agora a conversa é sobre a jornada de cada um, sobre crescimento pessoal, sobre relacionamentos e o poder incrível da empatia. Forrest Gump é um caso clássico, né? O filme faz a gente viajar por décadas da história americana pelos olhos de uma pessoa simples, genuína. E a grande sacada é mostrar que a bondade de um único indivíduo não é uma coisa pequena, não. Ela pode ecoar pela história de jeitos que a gente nem imagina. Olha essa frase. Ela resume perfeitamente o que é Antes do Amanhecer. Esse filme é a prova viva de que, às vezes, a única ação que uma grande história precisa é uma boa conversa. Só isso. Duas pessoas andando por Viena, conversando, criando uma conexão que virou um marco para toda uma geração. E essa força dos laços humanos aparece em outros dois exemplos fantásticos. Em O Carteiro e o Poeta, a gente vê como a amizade e a poesia podem ser ferramentas poderosíssimas de transformação. Já em Up, Altas Aventuras, a gente se emociona com uma história que nos lembra, de um jeito super delicado, que nunca é tarde para recomeçar, mesmo depois de uma grande perda. Bom, e para fechar nossa análise, a gente entra no território da magia. Vamos explorar agora como a fantasia e a imaginação são usadas no cinema. E olha, não é só para fugir da realidade não, hein? É, na verdade, para ajudar a gente a entender essa realidade muito melhor. É isso aí. Nesses filmes, a fantasia é como se fosse um óculos especial. Ela exagera algumas coisas, distorce outras, tudo para que a gente consiga enxergar as nossas próprias verdades, os nossos medos e as nossas esperanças de um jeito mais nítido. E quem não conhece O Mágico de Oz? É a jornada de autodescoberta definitiva. A Dorothy e os amigos dela passam o filme inteiro procurando por coisas que eles já tinham o tempo todo. A coragem, a inteligência, o coração. A mensagem é brilhante. O poder que a gente tanto busca lá fora, na verdade já está aqui dentro. E para fechar, dois clássicos absolutos que usam a fantasia para ensinar lições valiosas. De um lado, a fantástica Fábrica de Chocolate, que é uma grande fábula sobre escolhas e sobre ter bom caráter. Do outro, Mary Poppins, que usa música e magia para falar da importância da família e da imaginação. São duas lições que, sinceramente, nunca saem de moda.
Então, no fim das contas, o que a gente percebe? Que o cinema não precisa mesmo de violência para ser poderoso, para impactar a gente. Na verdade, é até o contrário. As histórias que ficam, que marcam de verdade, são aquelas que falam da nossa humanidade, que cutucam a nossa sociedade e que celebram as nossas conexões. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Qual foi a história, sem violência nenhuma, que já mudou o jeito de alguém enxergar o mundo? Porque o verdadeiro poder da narrativa está aí, nessa capacidade de transformar corações e mentes de um jeito quieto, pacífico, mas extremamente profundo. Muito obrigado pela companhia